Neste mês de março, estamos dando início à nossa jornada de oração. Ajoelhar e orar, essa será minha rotina. Durante esse mês de março estaremos de joelhos, para mudar as nossas realidades espirituais, começando com nossos filhos, das mulheres, casadas e solteiras, dos maridos e dos pais. Será um mês cheio de glórias, todos os dias ao meio-dia. Junte-se a nós. Shalom, meus irmãos, mais um momento de meditação na Bíblia e oração no horário profético, porque esse horário é um horário onde a gente decide as nossas vitórias, né? E as nossas derrotas. Por quê, pastora? Porque se eu fizer o que é certo nesse horário, eu decido a vitória. E se eu fizer o que é certo nesse horário, eu decido a derrota. Como assim? Deixa eu explicar. Se eu ficar na torre orando esse horário, declarando a minha vitória, a vitória dos meus filhos, a minha vitória como mulher, a vitória do meu chamado, a vitória do meu esposo, a vitória da minha família, eu tenho a vitória. Mas se nesse horário, que é um horário profético, é um horário aonde a gente se levantou, que Deus nos levantou, para estarmos orando pela nossa família, nossa casa, tirando toda a mortandade, porque o diabo, com a sua eficiência de destruição, ele já se levanta nesse horário para sair destruindo tudo que ele acha na frente. Então é necessário que eu entenda como é que funciona a dinâmica do diabo e trabalhe isso na minha casa de uma maneira espiritual, entende? Então nessa hora, né, você decide se sua casa vence ou se sua casa perde. Como eu decido? Dependendo do que você faz, entendeu? Então nessa hora nós estamos aqui, no horário profético. Hoje, né, muito tremendo, muito tremendo, muito tremendo, é Deus, né, fez o homem e o colocou no jardim do Éden. Por qual motivo? Deus fez o homem e o colocou no jardim do Éden. Por quê? Porque Deus ele tinha um propósito tremendo, tremendo com o homem. Aqui no livro, né, de Gênesis, vamos ler. Vamos ler, meus irmãos. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nome neles. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Que maravilha essa palavra, né? Deus, ele fez o homem e colocou no jardim do Éden, né? Gênesis 2:19, e colocou ali todos os animais, todas as aves, e os levou ao homem para que pusesse o nome deles. E eles ficaram com o nome que o homem lhe deu. E pôs o nome nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que se fosse a sua metade. Então aqui Deus ele deu voz ao homem. No estudo de ontem, né, 17, que foi tremendo, se você não participou, chegou agora aí nesse vídeo, e a primeira vez, aqui no card em cima, tem do dia 17, você pode estar clicando e assistindo. Ali nós aprendemos, né, que a voz, né, e a visão do homem é algo esplêndido. E aqui lá no 17 a gente falou sobre a visão do homem, que é uma visão, é um objetivo, é um propósito. E hoje a gente vai falar sobre a voz, né? Quando Deus ele colocou o homem ali no jardim, deu uma voz. O que foi que Deus disse? Adão, dê nomes aos animais. Ou seja, você vai falar e o que você disser, assim será. E a terra vai lhe obedecer. Em outras palavras, nós poderíamos dizer assim: é o homem que deve estabelecer a ordem pela sua palavra, pela sua fala, usando a sua autoridade. E o próprio Deus trouxe todos os animais para Adão, para ele dar nome. Preste bem atenção.
Nós vivemos num tempo onde o diabo quer calar. A intenção do diabo é calar a humanidade, calar o homem de Deus. Querer calar você, homem, que está aí ouvindo esse áudio. O diabo tem intenção de te calar. Por quê? Porque ele sabe que a voz que Deus deu para você, ela significa autoridade, significa influência. O homem que não pode falar, não pode exercer autoridade. Satanás rouba a voz do homem de várias formas. Ele tem vários planos para calar o homem. Quer ver um exemplo simples que o diabo usa muito? Um homem de Deus, para calar ele, ele tem um chamado, ele tem um ministério, Deus tem uma coisa com ele, mas o diabo coloca uma timidez infernal na vida dele. Numa maneira que ele mesmo evita falar, dar opinião, se impor. Né? Quantos homens estão destruídos pela timidez? Eles não conseguem falar. Eles não conseguem dar voz. Né? Quantas vezes ele participa de uma reunião, participa de um contexto onde ele trabalha, participa de algo e simplesmente ele é neutro nas reuniões. Ele é neutro naquilo que deveria trazer uma proposta, porque ele é o homem de Deus e Deus ia usá-lo. Muitas das vezes, homem, você que está me ouvindo, Deus já trouxe as propostas dele até você para você dar voz. Entenda, aqui nós observamos no texto que Deus foi o próprio Deus, foi ele mesmo que levou os animais para Adão dar o nome. Olha que coisa magnífica. Olha que revelação tremenda hoje para nós, meus amados. Nós da IAPD, homens da IAPD, homens de Deus que me ouve nessa hora. Deus já trouxe para você algo esplêndido na tua vida que era só para você dar voz, você dar autoridade, você falar, você exercer sua autoridade na fala. Mas Satanás tem roubado você na timidez. O diabo evita você falar. O diabo evita você dar opinião. O diabo evita você trazer um contexto daquilo que você entendeu, porque ele coloca sobre você um complexo de inferioridade. Ele traz uma ideia de que você evita briga, é sempre melhor. É evitar que alguém não concorde com você. É evitar que as pessoas cheguem até você e não achem legal o que você vai falar. Tudo isso, irmão, é Satanás calando você. Porque entenda, a sua opinião não é que você vai dar uma opinião e você vai fazer aquilo que você quer. Não. Você vai dar uma opinião e aquela opinião Deus pode utilizar-se dela ou melhorar uma que já tem. Mas aí o diabo vai e cala você com esses complexos. Você evita dar opinião, você evita contrariar, você evita dizer sim, você sempre, né? Aliás, diz sim, evita dizer não. Quantas pessoas hoje elas dizem, não tem coragem de dizer não? Elas fazem coisas sem poder, fazem coisas que vão acabar com a vida delas, né? Vão destruir a vida delas. Por quê? Porque ela está fazendo algo que Deus não quer que ela faça, mas ela faz. Por quê? Porque ela não tem voz de dizer não. Ela não consegue, né, colocar voz. Por quê? Porque ela está calada pelo Satanás. Então, nessa hora, Deus quer que você se levante. Por quê? Coloque na sua cabeça, né, que você precisa impor que esse demônio caia por terra da sua vida de uma vez por todas. Deus, ele quer que você esteja estrategicamente colocado para vencer, homem. Não tenha medo das críticas, não tenha medo do julgamento, não tenha medo das pessoas que sempre estão ali atualizando e falando de você acerca, né, daquilo que você faz, criticando. Não se preocupe com isso. Por quê? Deus quer te dar
autoridade. E autoridade é conhecimento. Ter autoridade é ter sabedoria, é entender as coisas como elas funcionam. Como é, homem, que você vai entender uma coisa, como ela funciona, se você não tem autoridade para falar? Você não tem autoridade para falar, para expor essa verdade. Você precisa, de uma vez por toda, entender que um pouco, né, de tudo que você participa, tudo que envolve a sua rotina, tudo que envolve a sua vida, precisa, né, de autoridade. Porque a autoridade, ela é dada pela fala. Muitos casamentos hoje, né? Muitas pessoas dizem assim, se eu fizesse uma pergunta, o que você queria, né? Que mudasse na sua vida? O que você queria sobre a sua vida? O que é que você queria uma mudança? A pessoa diz assim para mim, eu queria muito a mudança no meu casamento. Então, para que você tenha mudança no seu casamento, você tem que ter autoridade sobre o seu casamento. Como é que eu tenho autoridade? Aprenda sobre casamento. E não existe um aprendizado sem fala. Não existe um aprendizado sem interação. Você vai ter que interagir com alguém. Alguém vai ter que trazer uma proposta para você e você vai ter que rechaçar ou vai ter que conversar com essa pessoa acerca dessa proposta. Você calado, sem voz, você não muda o seu casamento. Você entende? Outro poderia falar, eu queria mudar a minha mulher. Queria que a minha mulher fosse uma mulher diferente. Então você teria que ter autoridade sobre a sua mulher. Então, como é que eu tenho autoridade sobre a minha mulher, pastora? Aprenda sobre mulheres. Veja como as mulheres funcionam. Veja o que as mulheres gostam. Aprenda sobre tudo que se diz respeito à mulher, como alma, como uma mulher espiritual, como uma mulher de Deus. Aprenda. Porque na hora que você aprender sobre mulheres de Deus, você aprender sobre ela, você vai ter a autoridade. Por quê? Porque a autoridade é conhecimento. E tendo conhecimento, você tem voz. Você está entendendo? Muitos pais dizem assim, eu não tenho mais autoridade sobre meus filhos, pastor. Eu falo para aquele menino, para aquela menina, ele não obedece. Pois é. Aprenda sobre educação de filhos. Procure conhecer mais o seu filho. Procure conversar com o seu filho. Procure conversar com a sua filha. Abra um diálogo, fale. Mas para isso você precisa ser curado da sua voz. A sua voz é autoridade. A autoridade é conhecimento. Nós temos que trabalhar sincronizado para que as coisas mudem na nossa casa. Você entende? Então essa palavra de hoje. Deus quer que você conheça, né, a importância da sua voz no contexto do propósito dele para você. Vamos orar. Pai, eu exalto demais o teu nome, magnífico Senhor, porque é tanta coisa que o Senhor nos mostra, Pai, que estamos presos. É verdade que o diabo nos cala, Pai. Quantas vezes o diabo nos cala quando a gente pergunta uma opinião e a timidez entra em cena? Quando a pessoa precisa dar uma opinião, ela evita. A pessoa precisa participar, ela cala. A pessoa precisa fazer algo melhor, ela volta, ela diz que não. Pai, em nome de Jesus, ela evita, Pai, falar, ela evita conversar, ela evita participar porque ela está calada no mundo espiritual, meu irmão. Não fique calado no mundo espiritual, meu irmão. Abra seu coração nessa hora. Agora é uma hora que nós estamos orando profeticamente. Tem um portal aberto, meio-dia. É necessário que você abra a sua boca e você diga para Deus, Senhor, eu estou aqui para que o Senhor abra a minha boca e quebre esse silêncio que o diabo tem colocado através da timidez, através do medo, através da angústia, através da crítica, através do complexo de inferioridade, através do complexo da baixa autoestima, meu Deus. Eu clamo a Ti agora, que caia por terra, meu Senhor, toda obra do diabo contra a minha vida, que quer me calar, que quer me fazer paralisado. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esse homem, eu oro por esse varão da IAPD, esse homem que tem estado tímido, esse homem, meu Deus, que tem estado calado por timidez, por complexo de inferioridade, por complexo, meu Deus, de baixo autoestima. Sei lá o que é que o diabo está colocando na vida desse homem, mas tem calado ele.
tem paralisado ele, mas eu cerco a vida dele agora com a minha fé. Pai, nessa torre profética, te peço que as correntes e os grilhões que foram colocados desde o ventre, às vezes, homem, você está amarrado desde o ventre, é o DNA espiritual seu que está em cena. Então comece a olhar a tua vida e comece a pedir para Deus sondar você desde o dia que você foi gerado, para que essas correntes caiam da tua vida, homem, e você seja um homem cheio do Espírito Santo, você seja um homem cheio da autoridade, cheio do conhecimento, porque lembre-se dessa palavra, Deus levou os animais até Adão, Deus vai levar tudo que precisa dar voz na tua vida até você, mas é você que vai dar a voz. Entenda, Deus não dará voz por você. Pai, eu peço socorro do Senhor por esses varões, e não só da IAPD, por esse homem que entrou agora, por essa pessoa que clicou nesse vídeo agora, tu sabe por qual motivo, Senhor, ela está ouvindo essa palavra. Pai, quebra os grilhões, quebra as cadeias que está aprisionando ela durante anos, que através dessa verdade ela seja libertada, Pai. Eu abençoo essa vida, eu declaro a tua vida sobre essa vida, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, irmão? Que a vida de Deus prospere, cresça na tua vida. É isso que eu profetizo. O shalom de Deus, tudo inteiro, nada faltando, nada quebrado, seja uma realidade espiritual na tua vida, varão. É isso que eu profetizo nessa hora profética, nesse portal que está aberto, que eu creio. Em nome de Yeshua. Amém? Shalom, shalom.